Imagine um país tão frio que seu carro congela em minutos e você fica preso, sem poder passar um minuto sequer ao ar livre ou sem ver o sol por décadas. Países onde as temperaturas chegam a 80 graus negativos, mas surpreendentemente há pessoas vivendo lá. Segure firme, porque vou levar você para uma viagem pelos países mais frios, analisando as temperaturas e contando histórias curiosas sobre as pessoas que vivem lá. Você sabia que em um dos países que vou lhe mostrar, morrer é proibido? Ou que um inverno matou 5 milhões de animais? Vamos começar. Número 10. Cazaquistão. Muitas pessoas acham que este país é quente, mas é exatamente o oposto. Imagine acordar em uma manhã gelada e o termômetro marcando 40 graus negativos. Esta é Astana, uma das capitais mais frias do planeta, localizada no coração de uma imensa estepe fustigada por correntes de ar que parecem não ter fim. Este país, localizado entre a Europa e a Ásia, teve que lidar com um dos climas mais extremos do mundo, onde o inverno parece estender sua camada de gelo por boa parte do ano. Você já imaginou como seria sair de casa para ir trabalhar se cada respiração se transformasse em uma nuvem branca na frente do seu rosto? Mas isso é na capital. Há áreas onde as temperaturas chegam a quase 60 graus negativos. O Cazaquistão é um lugar de contrastes. No verão, certas regiões podem ter temperaturas amenas, mas quando chega o inverno, tudo muda completamente. As estepes parecem se transformar em um deserto branco e congelado, e a sensação térmica é agravada pelo vento. Caminhar pelas ruas de Astana é um desafio constante, pois qualquer parte do corpo exposta ao ar livre pode começar a ficar dormente em minutos. Para a população local, no entanto, essas condições fazem parte da rotina diária. Como eles conseguem se adaptar? Nas casas cazaques, é muito comum ter sistemas de aquecimento central que funcionam 24 horas por dia. Essas casas são projetadas para reter o calor em seu interior, usando materiais e isolamento que bloqueiam a passagem de ar frio. A dieta também desempenha um papel vital. Pratos como besh barmek, um ensopado de carne e macarrão, fornecem uma ingestão calórica substancial que ajuda a suportar as baixas temperaturas. Além disso, bebidas quentes com ervas e especiarias locais tornam-se aliadas indispensáveis para conservar energia. A vida cotidiana é moldada por essas circunstâncias e as atividades diárias não param. As pessoas vão trabalhar, as crianças vão à escola e os costumes tradicionais são mantidos, embora seja sempre necessário verificar a previsão do tempo antes de sair de casa. Na capital, em 2018, um grupo de estudantes precisou ser hospitalizado após seus cílios e sobrancelhas congelarem, impedindo-os de piscar. Número 9. Noruega. De longe, é tentador ir até lá por causa do quão pitoresco é o lugar. Mas pense em um lugar onde a noite pode durar meses e o frio faz toda a sua respiração congelar no ar. Isso é a Noruega, especialmente em áreas como Svalbard, onde o termômetro pode chegar a menos 30 graus e o sol não nasce acima do horizonte por longos períodos. Você acha difícil imaginar uma cidade iluminada apenas pelas luzes das casas e ruas que passam por uma escuridão quase permanente? A propósito, na área de Svalbard é proibido morrer. Curioso, não é? Isso ocorre porque os corpos não se decompõem e não podem ser enterrados, obrigando os doentes a passar os últimos dias na capital. No norte do país, o fenômeno da noite polar transforma a vida cotidiana. Durante o inverno, a escuridão não é apenas um episódio passageiro do dia, mas uma cortina que envolve toda a paisagem. Nesse cenário, as temperaturas podem cair drasticamente, e a temperatura percebida agrava ainda mais a experiência de quem vive ou visita esses territórios. A temperatura mais baixa é de menos 51 graus. Como os noruegueses lidam com essas condições que muitos achariam insuportáveis? As casas na Noruega são construídas com isolamento térmico muito sofisticado. Imagine chegar em casa e sentir um calor instantâneo, como se estivesse enrolado em um cobertor grosso e reconfortante depois de um dia ao ar livre. Além disso, túneis aquecidos foram construídos em várias cidades para permitir que pedestres e motoristas viajem sem serem expostos diretamente ao vento e à neve.
É uma solução prática e moderna, que demonstra como a tecnologia pode facilitar a vida em climas extremos. Além da infraestrutura, a população norueguesa transformou o frio em uma oportunidade de praticar esportes de inverno que se tornaram parte essencial de sua cultura. Esqui, snowboard ou caminhadas de longa distância na neve são atividades que, para muitos, fazem parte da rotina. E nas cidades costeiras, a pesca de inverno se tornou popular, com pessoas saindo em barcos especialmente adaptados para navegar em águas geladas e capturar espécies que prosperam neste ambiente gelado. Apesar do clima extremo, os noruegueses aproveitam a luz que retorna gradualmente a cada primavera, celebram suas paisagens nevadas e vivem uma vida em harmonia com a natureza. Você já deve ter ouvido falar da famosa mentalidade de buscar a beleza na simplicidade, como pode ser vista ao observar florestas cobertas de neve, fiordes congelados ou o espetáculo mágico da aurora boreal enchendo o céu com tons de verde e roxo. Número 8. Finlândia. Quando você pensa na Finlândia, imagens de florestas infinitas, lagos cristalinos e a tranquilidade da natureza intocada podem vir à mente. No entanto, há um aspecto muito mais extremo neste belo país. O inverno rigoroso, que pode levar as temperaturas a níveis impensáveis, como menos 50 graus, em lugares como Kittilä. Então vou contar uma história sobre um homem de lá. Você conseguiria sair para uma curta caminhada quando o ar que você respira está tão frio que quase dói seu peito? Obviamente que não. A neve cobre o solo por mais da metade do ano em grande parte da Finlândia. Isso significa que a luz natural é escassa e os dias podem parecer eternamente cinzentos. Para combater a escuridão, muitas casas e espaços públicos empregam sistemas de iluminação artificial projetados para imitar a luz solar. Dessa forma, as pessoas conseguem manter o ânimo elevado e enfrentar o longo inverno sem cair na monotonia. Na Finlândia, existe um costume que é ao mesmo tempo curioso e fascinante: a sauna. Imagine entrar em uma sala com temperaturas escaldantes que contrastam dramaticamente com o frio congelante lá fora. Essa tradição, mais do que um luxo, faz parte do cotidiano de muitas famílias finlandesas. Depois de uma sessão de calor intenso, as pessoas às vezes vão para o ar livre ou até mergulham em um lago congelado para sentir a adrenalina de um choque térmico que, segundo elas, revigora o corpo e a mente. Em termos de vestuário, os finlandeses investiram pesadamente no desenvolvimento de roupas térmicas avançadas para proteção contra condições climáticas extremas. De casacos e calças especializadas a calçados impermeáveis, cada peça é projetada para reter o calor do corpo e manter a umidade longe da pele. É interessante notar como as camadas de roupa funcionam quase como a casca de uma cebola, protegendo o corpo passo a passo. Você já se viu em uma situação em que não sabia quantas camadas de roupa seriam suficientes para um passeio no inverno? Por outro lado, a cultura finlandesa foca na conexão com a natureza, que permanece presente mesmo quando a paisagem fica coberta de branco por tantos meses. Lagos congelados se transformam em pistas de patinação e a pesca no gelo se torna um passatempo que desafia a paciência e a resistência ao frio. Há também festivais de inverno que celebram esculturas de neve e gelo, demonstrando um lado artístico que contrasta com o clima rigoroso. Aqui está a história. Em 2017, um homem de 58 anos no norte da Finlândia saiu de sua cabana para procurar lenha e ficou desorientado no meio de uma tempestade de neve. Com temperaturas próximas a 45 graus negativos, a situação deles era desesperadora. Ele conseguiu sobreviver enterrando-se sob a neve, aproveitando o olfato de que o ar preso sob a camada congelada poderia fornecer algum isolamento térmico. Horas depois, seus amigos o encontraram inconsciente, mas com sinais vitais. Ele foi levado ao hospital com hipotermia grave, mas se recuperou incrivelmente sem quaisquer efeitos colaterais. Os médicos acreditam que seu metabolismo entrou em uma espécie de hibernação, o que lhe permitiu sobreviver. Vamos com o sétimo, Mongólia. Este país também é erroneamente considerado quente. Mas imagine um vasto território onde as fronteiras entre a cidade e a natureza se diluem numa extensão de estepes que parece não ter fim. Às vezes, os animais não conseguem comer porque o solo congela. Depois, conto como os pastores fazem isso. Esta é a Mongólia, um país que combina a majestade de suas paisagens com um frio extremo que pode chegar a cerca de 40 graus negativos.
Você já se perguntou como é a vida cotidiana em um lugar onde as condições podem mudar drasticamente de estação para estação, de invernos rigorosos a verões amenos? A capital, Ulaanbaatar, é famosa por ser uma das cidades mais frias do mundo, e não é incomum que as temperaturas permaneçam abaixo de zero por vários meses. Mas a vida mongol não se concentra apenas em suas cidades. Muitas famílias ainda praticam um estilo de vida nômade, vivendo em gers, também conhecidas como yurts, que são estruturas circulares, facilmente desmontáveis que oferecem isolamento eficaz contra o frio e o vento. Você consegue imaginar acordar no meio da estepe, com o vento gelado soprando em volta do seu humilde abrigo de lona e madeira? Para suportar essas condições, o fogo é um companheiro constante. Dentro do ger, ele é mantido ligado para aquecer o ambiente e cozinhar. As pessoas costumam ferver leite e preparar chá continuamente, tomando cada gole quente como um alívio para o frio cortante. A dieta mongol é baseada em proteínas animais que fornecem a energia necessária para suportar baixas temperaturas. Carne de ovelha, cabra, cavalo e laticínios são essenciais na gastronomia local. Nas vastas estepes da Mongólia, as temperaturas podem cair rapidamente após o anoitecer e as mudanças abruptas entre o dia e a noite podem ser desconcertantes até para os visitantes mais experientes. Mesmo que o sol brilhe intensamente pela manhã, o vento pode soprar na superfície com tanta força que a temperatura pode se tornar insuportável. Você seria capaz de planejar seu dia sem saber se precisará de menos roupas ao meio-dia e se precisará usar várias camadas de roupa à tarde? A cultura nômade que predomina no país desenvolveu uma verdadeira maestria na sobrevivência em climas extremos. As famílias apoiam umas às outras, compartilhando recursos e conhecimentos transmitidos de geração em geração. Nos meses mais frios, os rebanhos de animais também exigem cuidados especiais. E os pastores precisam se mudar para áreas onde a grama ainda resiste à geada. A Mongólia sofre com invernos extremamente frios, mas há um fenômeno ainda mais devastador chamado dzud, uma combinação de seca de verão seguida por um inverno brutal. Em 2024, um grande dzud matou quase 5 milhões de animais, deixando milhares de pastores sem meios de subsistência. Esse fenômeno ocorre quando o solo congela a tal ponto que o gado não consegue encontrar comida, morrendo de fome ou congelando no meio da estepe. Para combater esse problema, os mongóis constroem abrigos para seus animais e armazenam grandes quantidades de feno e leite fermentado para os meses mais difíceis. 6. China. Quando você pensa na China, talvez a primeira coisa que lhe venha à mente sejam suas grandes cidades, sua cultura antiga ou a famosa Grande Muralha. No entanto, o país abriga uma região que quebra todos os padrões climáticos tradicionais. Mohe, na província de Heilongjiang, conhecida por registrar temperaturas de até 53 graus negativos. Imagine acordar em uma cidade onde, ao olhar pela janela, você vê um mundo completamente coberto de neve e gelo, e onde o inverno parece nunca querer ir embora. Mohe ganhou a reputação de ser a cidade mais fria da China. Além das temperaturas caírem a níveis extremos, tempestades de neve ocorrem com frequência, complicando o transporte e a vida cotidiana. Você consegue imaginar ir para o trabalho sabendo que a qualquer momento uma nevasca inesperada pode bloquear as estradas e isolá-lo por horas ou até dias? As casas aqui são projetadas para isolamento máximo. O uso de múltiplas camadas de vidro em janelas e paredes grossas ajuda a manter a temperatura interna estável. O aquecimento é essencial e funciona com potência máxima durante grande parte do ano, alimentado por uma variedade de combustíveis, desde carvão até sistemas mais modernos. Usar várias camadas de roupa, incluindo roupas térmicas avançadas, é quase um requisito para sair de casa. Você já sentiu aquela sensação da sua própria respiração congelando em volta do seu cachecol? O inverno em Mohe não traz apenas dificuldades, mas também oportunidades para festivais únicos. Um exemplo é o famoso Festival de Gelo e Neve de Harbin, realizado na mesma província de Heilongjiang. Artistas criam autênticas cidades de gelo, com esculturas iluminadas que brilham na noite como joias congeladas. Caminhar por essas construções efêmeras é uma experiência que, dizem, faz esquecer o frio intenso por um momento. A cultura local inclui alimentos energéticos e bebidas quentes para combater as baixas temperaturas.
Os pratos geralmente são ricos em gordura e calorias, fornecendo a força necessária para manter o corpo aquecido. Costumes como reunir-se ao redor de caldeirões fumegantes para compartilhar refeições reconfortantes também criaram raízes. 5. Canadá. Agora viajamos para um dos lugares que melhor representa a imagem típica do inverno, o Canadá. Localizado no norte dos Estados Unidos, este país pode registrar temperaturas que deixariam você paralisado de espanto, como os 63 graus negativos registrados em Snag, no Yukon. Além disso, as bebidas explodem na rua. Depois, eu conto o porquê. Pense em neve cobrindo florestas inteiras, lagos congelados que podem suportar veículos em sua superfície e a aurora boreal dançando no céu noturno. Não é este o epítome de um paraíso de inverno? Nas regiões mais ao norte do país, tempestades de neve são comuns e ventos gelados podem fazer com que a sensação térmica seja ainda menor que a temperatura real. É comum que os carros tenham bloqueadores de motor para evitar que o frio congele os fluidos internos e impossibilite a partida. Você consegue imaginar planejar seu dia com base em quanto tempo você conseguiria deixar seu carro estacionado na rua sem que ele acabasse sendo vítima de intempéries. Mas o Canadá não está de braços cruzados. Cidades como Montreal desenvolveram sistemas subterrâneos complexos que incluem shoppings, restaurantes e passarelas para pedestres. Dessa forma, os moradores podem se deslocar de um lugar para outro sem ficarem diretamente expostos à neve e ao vento gelado do inverno. É como se houvesse uma segunda cidade abaixo da superfície, onde a temperatura é muito mais tolerável. A cultura canadense abraça o inverno de várias maneiras. O hóquei no gelo é quase uma religião, enquanto os festivais de inverno, como o Carnaval de Inverno de Quebec, são celebrações em massa que destacam a criatividade e a alegria de viver, apesar do ambiente adverso. Você já se perguntou se o frio extremo une as pessoas, convidando-as a compartilhar bebidas quentes ou se reunir ao redor de uma fogueira? Nas áreas rurais, a vida transcorre com profundo respeito pela natureza. Florestas cobertas de neve são uma fonte de beleza e recursos, e a caça e a pesca continuam sendo atividades importantes para muitas comunidades. Além disso, a produção de xarope de bordo, símbolo icônico do país, continua sendo um processo único que aproveita as particularidades de seu clima. Extrair seiva de bordo e fervê-la até formar um líquido dourado e doce pode parecer trabalhoso, mas é uma das tradições mais queridas. Em janeiro de 2020, a cidade de Winnipeg, Manitoba, atingiu menos 50 graus com sensação térmica. Um supermercado local decidiu deixar um carregamento de cerveja no estacionamento antes de levá-lo para o depósito. Mas em poucos minutos, todas as garrafas explodiram devido ao congelamento repentino. As imagens viralizaram nas redes sociais, mostrando caixas de cerveja destruídas e cacos de vidro espalhados pelo chão. Desde então, os supermercados da região aprenderam a lição. Nunca deixe bebidas do lado de fora durante o inverno canadense. 4. Estados Unidos, Alasca. Quando você menciona o Alasca, um dos primeiros pensamentos que vem à mente é a imensidão de suas geleiras e seu clima extremo. Este estado, localizado no noroeste do continente americano, pode registrar temperaturas em torno de 60 graus negativos em suas áreas mais remotas. Você consegue imaginar viver em um lugar onde a escuridão pode durar semanas e o sol se põe sem deixar vestígios durante grande parte do inverno, como acontece em Utqiagvik, antigamente conhecida como Barrow. Nessas latitudes, a noite polar não é apenas um fenômeno anedótico, mas parte da rotina. Durante esse período, as comunidades devem encontrar maneiras de se manter ativas e evitar se sentirem confinadas. A infraestrutura foi adaptada para lidar com o permafrost, uma camada de solo que permanece congelado o ano todo. Os edifícios são erguidos sobre palafitas para evitar que o calor da construção derreta o solo e cause instabilidade. Você já se perguntou o quanto o ambiente influencia a maneira como uma casa é construída, a ponto de separá-la do solo congelado? O transporte também apresenta desafios sem precedentes. No inverno, estradas de gelo são construídas para conectar cidades remotas, e os veículos devem ser equipados com motores e pneus especiais para navegar em superfícies congeladas. Para os moradores locais, atravessar um rio ou lago congelado não é um ato de extrema coragem, mas uma parte natural da vida cotidiana, desde que as medidas de segurança sejam respeitadas.
A pesca e a caça desempenham um papel vital na sobrevivência no Alasca. Muitas pessoas, incluindo nativos, dependem de recursos naturais para se alimentar e manter suas tradições. Invernos longos e escuros podem ser a oportunidade perfeita para praticar caça de subsistência e aprender costumes antigos que são passados de geração em geração. Você consegue imaginar o que significaria se perder em um imenso mar branco, sem pontos de referência claros e tendo que depender inteiramente de suas habilidades e conhecimento local? Há também um lado mais moderno. Em cidades como Anchorage e Fairbanks, festivais de gelo, competições de trenós puxados por cães e eventos esportivos de inverno celebram a resiliência humana diante do frio. A aurora boreal, com suas cortinas de luz verde e roxa, é um espetáculo que muitos sonham em testemunhar pelo menos uma vez na vida. É um lembrete de quão pequenos somos diante da grandeza da natureza. O Alasca pode parecer um território hostil, mas para aqueles que o conhecem melhor, é um lugar que traz humildade. Todos os dias no extremo norte destacam a importância de viver em sintonia com o meio ambiente, entender seus ciclos, usar seus recursos de forma responsável e celebrar a vida em uma paisagem que, à primeira vista, pode parecer intimidadora. Você ousa contemplar um horizonte congelado que parece se estender até onde a vista alcança? 3. Groenlândia, Reino da Dinamarca. A Groenlândia, a maior ilha do mundo, coberta em grande parte por uma camada de gelo, destaca-se como um território onde o frio é uma realidade constante e avassaladora. Lá dentro, as temperaturas podem cair até 50 graus negativos, um ambiente tão extremo que neve e gelo dominam quase toda a paisagem. Além disso, há áreas onde carros foram proibidos. Vou explicar o porquê mais tarde. Você já imaginou um lugar onde a cor predominante é o branco, interrompido apenas pelo tom azul do céu e pelo reflexo do sol na superfície gelada? Cerca de 80% da Groenlândia permanece congelada durante todo o ano, tornando este canto do planeta um verdadeiro laboratório natural para o estudo das mudanças climáticas. Olhando para seus desertos nevados, é difícil não ficar impressionado com a imensidão e a forma como a natureza domina todos os aspectos da vida. O clima seco e congelante obriga os moradores a se adaptarem com casas e abrigos preparados para suportar os ventos cortantes e as intensas tempestades de inverno. As casas geralmente são equipadas com sistemas de aquecimento alimentados por turbinas a diesel, pois obter energia pode ser um desafio em um território tão inóspito. O calor resultante permite que as famílias mantenham um lar aconchegante no meio do que muitos considerariam um deserto congelado. Além disso, o uso de trenós puxados por cães e quebra-gelos se torna importante quando se trata de transportar pessoas ao longo da costa, onde fiordes congelados podem ser intransitáveis para embarcações comuns. Você consegue imaginar depender de um trenó para ir à loja ou visitar um parente em outra cidade? O mar ao redor da Groenlândia abriga uma vida marinha única, incluindo focas, baleias e ursos polares que vagam pelas camadas de gelo. A caça e a pesca são partes cruciais da cultura local, e os Inuits, os principais habitantes da região, conseguiram coexistir com essas criaturas durante séculos, baseando sua sobrevivência e tradições no respeito à natureza. Você já se perguntou quão profunda pode ser a conexão entre os humanos e o meio ambiente quando a vida depende de um equilíbrio delicado? Na cidade de Ilulissat, na Groenlândia, as temperaturas podem chegar a menos 50 graus, e a neve cobre o solo durante a maior parte do ano. Em 2022, o governo local decidiu proibir carros no inverno, pois o gelo tornou as ruas intransitáveis. Como alternativa, os moradores usam trenós puxados por cães para se locomover. É comum ver moradores carregando suas compras de supermercado em um trenó puxado por huskies. Essa tradição não apenas ajuda na mobilidade, mas também mantém vivo um antigo método de transporte. 2. Argentina, especificamente a Antártida Argentina. Poucas pessoas imaginam que um país associado principalmente ao tango, a carne grelhada e as paisagens variadas também tenha uma parte do território mais frio do mundo. A Antártida Argentina apresenta condições que testam até os mais corajosos pesquisadores e soldados estacionados em bases permanentes. Você consegue imaginar viver com ventos com força de furacão, dias em que a luz desaparece e temperaturas que giram em torno de 60 graus negativos?
Em estações como a Base Esperança, a neve eterna faz parte da paisagem cotidiana. Mudar de um lugar para outro sem proteção adequada pode ser um verdadeiro ato de coragem, pois o frio penetra até os ossos e a temperatura pode cair em questão de minutos. O vento sopra tão forte que às vezes podem ser ouvidos rugidos que parecem vir dos abismos brancos. Você já se perguntou como é viajar por um lugar onde a Terra está quase sempre enterrada sob camadas de gelo? Os abrigos na Antártida são projetados para isolar o máximo possível e reter o calor gerado em seu interior. Lá, a comida desempenha um papel importante. Dietas hipercalóricas, ricas em proteínas e gorduras, são consumidas, fornecendo a energia essencial para manter o corpo funcionando em condições extremas. Até mesmo rotinas de exercícios em ambientes fechados são realizadas para se manter ativo, pois sair de casa pode ser difícil, especialmente em épocas de tempestades na Antártida. A vida na Antártida Argentina é um constante processo de aprendizado de cooperação e trabalho em equipe. Pesquisadores, militares e pessoal de logística vivem juntos por longos períodos de tempo, compartilhando recursos e se revezando para manter os sistemas de aquecimento e comunicação funcionando. Para muitos, este destino representa um sonho de aventura científica, um lugar onde descobertas únicas ainda podem ser feitas e o impacto das mudanças climáticas em um dos ecossistemas mais frágeis do planeta pode ser estudado. Você já se perguntou como é passar as férias em um ambiente tão extremo e isolado? A fauna local inclui pinguins, focas e outras espécies adaptadas a condições que seriam impossíveis de suportar pela maioria dos seres vivos. Observar a vida selvagem na Antártida é um lembrete da incrível diversidade da natureza e da capacidade dos seres vivos de se adaptarem. No entanto, é também um apelo à responsabilidade, uma vez que a pegada humana num território tão delicado pode ter consequências irreversíveis. O vento, a neve e o gelo criam uma cena que parece vir de outro mundo, e o simples ato de assistir ao nascer ou ao pôr do sol pode ser um espetáculo inesquecível. Aqui, a majestade das geleiras e o silêncio quase absoluto fazem com que nos sintamos em outro planeta, onde a presença humana é mínima e a força da natureza é máxima. 1. Rússia. A Rússia é sinônimo de invernos longos e rigorosos. No entanto, há um canto de seu vasto território que leva o frio a um nível nunca visto antes. Oymyakon, considerado o lugar habitado mais frio da Terra. Com temperaturas que chegam a menos 71 graus, esta cidade na região leste da Sibéria rompe com tudo o que podemos considerar normal. Você já pensou como é viver em um lugar onde sua respiração pode se transformar em cristais de gelo quase instantaneamente? O inverno siberiano é famoso por sua severidade e persistência, e o permafrost mantém o solo congelado praticamente o ano todo. Isso exige que os edifícios sejam elevados sobre suportes para evitar o aquecimento do solo e o risco de afundamento. Diariamente, os moradores precisam usar camadas e mais camadas de roupas tão grossas que mal permitem os movimentos. Os veículos também são deixados funcionando por longos períodos para evitar que os motores congelem. Você consegue imaginar que, se você desligar o carro, ele pode não ligar mais, deixando você abandonado no meio de uma paisagem desolada? Aquecimento central é essencial. Muitas cidades e vilas russas têm enormes usinas de energia que distribuem água quente por meio de canos para aquecer casas. Mas em lugares remotos como Oymyakon, a sobrevivência também depende de práticas antigas e de uma dieta rica em gordura e proteína. Peixe cru congelado chamado estroganina, carne de rena e sopa quente são essenciais para manter as calorias que o corpo necessita. Você teria coragem de experimentar esses pratos se sua vida no frio extremo dependesse de manter sua força no máximo? As pessoas que vivem nessas regiões desenvolveram seu próprio ritmo de vida, sincronizado com a escuridão que domina grande parte do ano e os invernos, que podem durar muitos meses. O isolamento cria laços muito fortes na comunidade, onde todos colaboram para enfrentar as adversidades climáticas. A cultura e as tradições são moldadas pelo ambiente e, por mais severo que seja, há um profundo amor pela terra natal. Quem imaginaria que música, poesia e celebrações coloridas também poderiam florescer em um lugar tão inóspito? Nas áreas mais urbanas da Sibéria, a modernidade se combina com a rusticidade dos invernos gelados. Cidades como Yakutsk e Norilsk apresentam edifícios altos e luzes de neon
que contrastam com a neve e o gelo sempre presentes. Para muitos, a rotina inclui trabalhar ou estudar durante o dia e buscar abrigo em casa ao cair da noite, quando o frio fica mais intenso. No entanto, todos parecem concordar que o inverno, por mais rigoroso que seja, faz parte de sua identidade. A Rússia é, em suma, o país onde o frio assume uma dimensão quase épica e a resistência humana atinge seus limites, provando que a força de vontade pode vencer até a neve mais profunda.